Olá, eu sou Cíntia Schenkel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre design, estratégia e resultados. Nós vamos falar sobre feed do Instagram organizado. Será que um feed do Instagram organizado com um design bonito, ele vende mais? Será que eu preciso ter uma estrutura de mosaico impecável do meu feed para eu ter os melhores resultados? Ou será que o conteúdo ele supera o design e eu não preciso me preocupar com isso? Então, se você quer saber minha opinião sobre esse assunto, continue assistindo o nosso vídeo. Ter um feed organizado é o sonho de muito empreendedor, né? Ter aquele feed que ele traz toda uma harmonia, seja de cores, de fontes ou enfim de imagens, é o que se deseja. Mas isso não é tão simples, principalmente para o empreendedor que não tem um designer ou uma agência que vai dar esse suporte na criação no visual dos conteúdos. Então, é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, sobre alguns pontos que são importantes refletir em relação a esse sonho e se realmente ele é algo que vai superar e vai te trazer melhores resultados, ou se você optar por fazer um conteúdo bem alinhado para sua audiência, isso vai superar qualquer design. Então, vamos aos pontos. Feed bonito, ele atrai mais? Sim, a resposta é sim. Com certeza, se você chega é como se você chegasse na vitrine de uma loja. Se está tudo bagunçado, há muita confusão de informações, você vai ficar com uma impressão de desorganização. Assim funciona também com o feed do Instagram. Se ele tem uma organização, se ele segue a sua identidade visual, inclusive, ele vai garantir que você consiga o reforço dessa sua marca, dessa sua presença na internet com as suas cores, fontes, com a sua identidade visual. Ao mesmo tempo, não quer dizer que você precisa ficar maníaco por isso, né? Que você precisa ser uma pessoa que não vai gerar o conteúdo para não poder interferir no seu feed, né? Porque senão ele vai modificar. Então, tem que pensar, obviamente, num meio termo. Porque o conteúdo, se ele não estiver alinhado com o que o seu cliente deseja ver, com o que a sua audiência está procurando, não vai adiantar um design super bonito, porque ele vai perder o interesse sobre o seu conteúdo. Então, o conteúdo ele vai ser tão importante quanto a parte da estética. A estética ela vai fazer muitas vezes parte do processo. Quando você está iniciando, você deve priorizar por realmente levar educação, educar o seu cliente, levar informação para o seu possível cliente. E aí, com o tempo, você deve sim pensar também em manter a sua identidade visual, buscar uma harmonia entre as cores, as fontes, para que a pessoa reconheça sempre quando ela quando ela enxergar uma publicação sua na timeline dele. Então, é importante, sim, o feed ele pode trazer sim mais resultados se ele for um feed organizado, mas ele não deve superar o conteúdo e principalmente o conteúdo ele tem que estar de acordo com o que a sua audiência espera antes de mais nada. E aí sim vem o design alinhado a isso tudo. E o segundo ponto é que se a sua empresa é um pequeno negócio que ele depende exclusivamente dos resultados através das redes sociais, você não pode se inspirar em grandes marcas. Porque as grandes marcas, elas têm a sua rede social, o seu Instagram, com outros objetivos. Inclusive, elas têm diversas outras estratégias de marketing. Então, o Instagram acaba sendo realmente mais uma frente para engajar, enfim, clientes, mas não necessariamente vai ser a única. Então, ele não tem necessidade de gerar um conteúdo tão direcionado para resultado quanto para um pequeno empreendedor. Então, você deve pensar que você não deve procurar crescer, ter o feed como aquela marca mais top que existe de roupas ou enfim de produtos que talvez tenham a ver com o seu negócio também. Então você deve procurar se inspirar em outras empresas também que
estão trilhando um caminho parecido com o seu, que estão num momento semelhante ao seu. E que, claro, talvez no futuro você possa vir a utilizar também as redes sociais com esse objetivo. Mas nesse momento que você está iniciando, você não pode priorizar, buscar ter o feed igual daquela marca mais famosa, porque ela tem outras estratégias por trás da rede social que ela está utilizando naquele momento. E o terceiro ponto é que muitas vezes, quando se usa uma estratégia, por exemplo, de organização do feed, que é como um mosaico, ele acaba limitando na criação de conteúdo. Porque o empreendedor, ele fica muito focado em manter aquele visual todo alinhado e ele acaba esquecendo que o conteúdo, ele supera. Então, o que acontece? Ele deixa de publicar muitas vezes porque ele fica limitado, porque ele precisa publicar algo que fique encaixado naquele mosaico. Então, eu não aconselho que, se você é um pequeno empreendedor, um empresário, tem um pequeno negócio, que você utilize dessa estratégia, porque ela vai te limitar e muitas vezes, quando você publicar uma imagem em pequenas partes para formar aquele mosaico, a sua audiência pode não estar entendendo o contexto de cada parte daquela imagem. E hoje a gente não está indo tanto no feed para olhar como um todo, e sim a gente quer aquele conteúdo que vai estar nos acompanhando diariamente, que vai estar realmente entregando algum tipo de informação útil. Então, o mosaico, ele muitas vezes limita, você tem que ter esse cuidado. Se você quer realmente colocar isso em prática no seu feed, no seu negócio, você precisa dar uma atenção redobrada e talvez você vai precisar realmente de ajuda de um outro tipo de profissional para manter, então, esse visual sempre uniforme, sempre encaixado, né, para formar esse tipo de construção de feed. Então, vamos falar sobre algumas vantagens e desvantagens desse feed aí organizado, né? Então, as vantagens ele demonstra profissionalismo e credibilidade, sim, porque ele dá a impressão de que é uma empresa com uma estrutura diferenciada, que valoriza a estética, o design. Ele vai atrair, provavelmente, mais clientes, mais parcerias em função dessa estética também. Não quer dizer que isso seja uma regra, né? Depende muito também do tipo de negócio que a gente está falando. Se for um negócio que envolva esse cuidado com a estética, como design, arquitetura, decoração, fotografia, então ele realmente vai contribuir, né? Essa organização contribui para novas parcerias, novos negócios. Você vai estabelecer uma identidade visual da sua marca, o que é muito importante, né? Se manter a identidade visual da marca em todos os pontos de contato com o cliente. Então, essa é uma vantagem também de se manter, então, essa organização no feed. E também pode, como eu disse, funcionar como portfólio, né? Então, se o seu negócio depende ou está muito relacionado ao visual, à estética, ao design, ele vai servir como um portfólio também. E quais são as desvantagens de se manter um vídeo organizado? Principalmente para quem é um pequeno empresário, empreendedor. É muito mais trabalhoso se organizar, se manter o trabalho, se manter uma constância, uma consistência de publicações quando se tem essas regras, como eu falei, o exemplo do mosaico, né? Então ele é mais trabalhoso para se ter e às vezes você vai precisar contar com a ajuda de um profissional. Exige um pouco mais, então, de conhecimento nessa parte de estética e de design, que, né, se você não vai contratar um profissional para isso, você vai ter que, talvez, buscar esse tipo de conhecimento e informação. Ele demora mais para ser planejado, então, quando você pensar numa linha editorial de conteúdo, você vai ter que pensar também em como que essa linha editorial vai se encaixar na estética, no design do seu feed. E pode ser que as informações que precisam ser postadas naquele momento, você deixe de publicar porque está pensando que ele vai desorganizar o seu feed. Então, você acaba perdendo muitas vezes o time de algumas publicações, de algumas situações em que poderiam gerar possíveis conteúdos para sua audiência. E faz com que os posts individuais, eles gerem menos alcance e menos engajamento. Porque, por exemplo, quando você publica, então, quando você procura manter
num formato de mosaico, você tem que publicar uma foto em várias partes e essas partes elas não fazem muitas vezes sentido e aí você deixa de engajar nessas publicações isoladas, porque ele só vai entender o conceito daquela imagem quando ela estiver toda encaixada, né, no formato já do mosaico. E então eram essas as vantagens e desvantagens. E em resumo, o que eu deixaria aqui como dica para você é que você procure um meio termo e procure pensar também o que está ao seu alcance nesse momento. Então, como eu disse, não fique procurando referências em grandes marcas que tem toda uma estrutura, uma equipe de marketing, uma agência por trás. E sim, procure ver a sua realidade e buscar sempre criar uma harmonia entre o feito é melhor do que perfeito e o feito com conteúdo, né, e com design também, mas que não necessariamente precisa ter tanta rigorosidade nesses detalhes e que com o tempo você vai aprendendo e vai se aperfeiçoando e buscando melhorar na estética também. E se possível, obviamente, busque auxílio de algum profissional que possa pelo menos criar alguns padrões para que você continue então durante o processo de construção do seu conteúdo, utilizar elementos visuais que combinam com a sua marca, cores e fontes. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você tem aí algum colega empreendedor que também tem muitas dúvidas em relação a isso, ou que está perdendo tempo e quebrando a cabeça se ele deve ou não manter um feed organizado, encaminhe esse vídeo para ele, compartilhe e não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente traz semanalmente aqui. E se você tiver alguma ideia de conteúdo que gostaria que nós trabalhássemos aqui, também fique à vontade para sugerir. Então, até o próximo vídeo.